Boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós que estamos agora ouvindo esse vídeo, amém? Comigo, que vou ouvir eu mesmo, e com você, que juntos possamos aprender, em nome de Jesus, com as Santas Escrituras. Esse tema é sobre batismo com o Espírito Santo. E para isso nós vamos falar sobre Atos e Coríntios também, porque vamos falar sobre batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. Há diversas correntes de pensamento a respeito deste assunto, porém, não quero aqui cravar mais uma ou a minha. Quero oferecer uma opção, vamos assim dizer, uma escolha para você que talvez esteja estudando esse assunto, então você possa refletir nessa que eu tenho para você. Amém? Amados, a linha Pentecoste, ela acredita, baseada em Atos 2, em Atos 10, Atos 19, que um cristão, para ser batizado com o Espírito Santo, ele precisa falar em línguas, pois usa como base primordial Atos 2, verso 1 a seguir. E essa linha de pensamento é muito forte, essa linha de pensamento está correta, essa linha de pensamento ela é compartilhada por muitos cristãos, por algumas denominações, ministério, ela é compartilhada, ela é defendida de uma maneira rigorosamente, de que para ser batizado com o Espírito Santo é preciso falar em línguas. E há um embasamento baseado nesse texto para isso, né? Já uma segunda linha de pensamento, uma segunda linha de ensinamento acerca desse assunto é que uma pessoa, para ser batizada com o Espírito Santo, ela não precisa exatamente falar em línguas. Vamos tratar desse assunto e de outras linhas de pensamento. Eu quero já, de uma forma direta, objetiva, porque o nosso tempo é limitado, eu quero irmos para 1 Coríntios capítulo 12 e falarmos acerca de 9 dons espirituais, que se dividirmos em grupos, podemos fazer 3 grupos de 3. E o que eu gostaria de, nesse estudo, estar fazendo, dividir-mo em grupos de 3. Amém? Talvez você já viu essa parte desse estudo em algum lugar. É muito conhecido de muitos estudiosos das Santas Escrituras. Que grupo de 3 seriam este? Primeiro, o grupo de locução, que é o grupo da profecia, o grupo de línguas e o grupo de revelação. O grupo de interpretação. Este grupo é o grupo do dom de locução, é o dom falado, profecia, línguas, interpretação. A línguas, segundo Paulo escreve, ela edifica a própria pessoa que está falando. Mas uma segunda pessoa pode ser usada pelo mesmo Espírito no dom de interpretação e interpretá-las. E todos ali, ou a igreja local, ser então edificada. Mas não havendo um intérprete que fale este irmão em particular com Deus, segundo ensina a Bíblia. Paulo ensina a respeito disso. Então esse é o grupo de locução. O grupo de revelação ou da revelação é o grupo da sabedoria, o grupo do conhecimento e o grupo do discernimento. Chama-se grupo de revelação, aonde é usado esses dons na vida de uma pessoa, é dado a uma pessoa o mesmo Espírito que usa no dom de língua, de profecia e de interpretação.
Nós temos um terceiro grupo que é chamado grupo do poder, que é o grupo da fé, cura e milagre. É um grupo muito poderoso, onde as pessoas que são usadas nesse dom também são usadas pelo mesmo Espírito Santo dos demais grupos. É bom nós ressaltarmos que a nenhum cristão é dado dom espiritual, ou é batizado com o Espírito Santo, vamos assim falar também, para se vangloriar, se ensoberbecer, para se achar melhor do que outros cristãos. A escada de subir para Deus é para baixo. Esses dons são ferramentas que o Espírito Santo nos traz para a edificação do corpo da igreja, não para envaidecer os corações individuais de quem quer que seja, pois no corpo de Cristo ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Amém, amados? Então, a segunda linha de interpretação é aquela que entende-se que para ser batizado com o Espírito Santo ou cheio do Espírito Santo, não é necessariamente falar em línguas. Quero dizer que o dom de línguas que foi manifestado como evidência do batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecoste, aqui no capítulo 12, também está inserido como um dom. Então, o segundo grupo acredita que o cristão pode ser usado nesses dons, em todos os dons, sem falar em línguas. É defendido muitos pelos conservadores. Há uma terceira corrente de pensamento muito interessante, de que as pessoas podem ser batizadas com o Espírito Santo, com a manifestação do dom de língua, com evidência do dom de língua, mas, no entanto, só naquele dia, naquele momento, e nunca mais falar em línguas, mas foram batizadas, houve testemunho de que falaram em línguas e nunca mais falaram. Essas pessoas foram batizadas, cheias do Espírito Santo. Mas nem sempre, amados, estar batizado com o Espírito Santo é sinônimo de uma vida definitiva de que ele está cheio. Ele foi batizado com o Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo naquele momento ali com o Senhor. Mas há uma necessidade de conservar este Espírito em nós, que somos o templo de Deus. Amém? E essas mesmas pessoas que só foram batizadas e silenciaram as línguas, continuaram a buscar a Deus, a conservar aquela coisa maravilhosa com Deus, aquele encher que tiveram. E essas pessoas, posteriormente, são manifestadas nelas dons espirituais, como do grupo de revelação, como do grupo de poder. Amém? Essa é uma terceira corrente, que é abraçada por muitos estudiosos, muitos teólogos, mas também é combatida, também é rejeitada. Três correntes, que para ser batizado com o Espírito Santo, tem que falar línguas. Para a segunda corrente, que para ser batizado com o Espírito Santo, não é necessariamente falar línguas. Se recebeu qualquer outro tipo de dons, já é uma evidência de uma vida cheia de Deus. Acredito, concordo, aceito. Mas essa vida dele, tanto quanto para aquele que foi batizado com o Espírito Santo, precisa ser contínua. Agora, na terceira linha, ele não foi contínuo o falar em línguas, porque ele só teve a língua como evidência, como sinal. Mas ele não recebeu de uma forma exata o dom de língua. Na primeira corrente, na primeira linha, ele foi batizado com o Espírito Santo e imediatamente recebeu também o dom de língua. Nessa terceira corrente, ele
foi batizado com o Espírito Santo, teve a língua como evidência, mas não falou essa língua. Pastor, mas por que levantar essas linhas de pensamento? Porque existe em nosso meio, principalmente essa terceira corrente, pessoas que foram batizadas com línguas e nunca mais falaram línguas, pastores de diversos ministérios, obreiros, teólogos, homens cheios da graça de Deus, homem usado por Deus de maneira poderosa no campo da revelação, com conhecimento, com sabedoria, com discernimento, homens que são usados com o dom da fé, não essa fé natural, não essa fé que muitos, mas a fé capaz de operar milagre, que vem acompanhado da cura e do dom de milagre, ou seja, o dom de maravilha. Mas, no entanto, nunca mais falaram em línguas. Quantos de nós conhecemos? Irmãos, as três linhas que aqui foram apresentadas são correntes de uma vida que tem acontecido no meio do povo cristão. Temos visto pessoas inseridas dentro desses três quadros, dentro dessas três linhas de pensamento. Contra fatos não existe argumentos. Há alguns conservadores que dizem que este falar em línguas só aconteceu lá no Pentecostes, só aconteceu na igreja de Atos, mas que não acontece mais. Amados, contra fatos não há argumento, contra a escritura não há argumento. Em Marcos 16, a Bíblia diz assim: em meu nome falarão novas línguas, esses sinais os seguirão. Falarão novas línguas. Plural, futuro. Outra coisa, amados. Alguém pode entrar numa igreja pentecostal que vai ver pessoas falando em línguas. Vai entrar em outra igreja, vai ver pessoas falando em língua, vai entrar em quantas igrejas pentecostais quiser e vai ouvir, vai ver pessoas falando em língua. Isto é um fato. Será que todas essas pessoas em denominações diferentes, será que essas pessoas que nem sequer se conhecem? Será que isto não é uma ação do Espírito Santo na sua própria igreja que você já foi membro, já passou, já visitou? Será que estão todas enganando o grupo, enganando a si mesmo, enganando os seus irmãos? Não é. Não são. É uma ação poderosa do Espírito Santo. Os conservadores que não acreditam que o que aconteceu em Atos não acontece hoje, o falar em línguas, eu digo com muito carinho, com muito amor, não é razoável dizer que hoje não acontece mais, porque está acontecendo, é inegável. Existem igrejas que congregam, glória a Deus, irmãos tradicionais com irmãos pentecostais, se respeitam, se amam. E esses crentes conservadores, membros de igrejas pentecostais, estão vendo isso, mas às vezes ignoram. Contra fatos não há argumento. Não tem como argumentar. Que Deus te abençoe de uma maneira poderosa. Que você que ainda não recebeu a manifestação do batismo com o Espírito Santo, seja com a língua e o dom de língua, seja só com o da língua como evidência, que você que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo como evidência, os dons do grupo de revelação, com os dons do grupo de poder, eu vou te dar um conselho nesta tarde. Busca essa experiência com Deus, porque Deus quer te usar nos dons espirituais. Nem todos podem ter o mesmo dom. No corpo, Paulo disse isso numa pergunta retórica: falam todas as línguas? São todos apóstolos? São todos profetas? Tem todos os mesmos dons? Não tem. Não. A resposta é não. O Espírito Santo tem da parte dele um dom para você, ou talvez mais de um dom, talvez dons o Espírito Santo tem para você. Busque,
Não desista. E enquanto você está buscando, você está mergulhando numa comunhão profunda com o Espírito Santo. E Deus está se alegrando por ver, por ouvir, está recebendo as suas orações. Se a trombeta tocar nesse momento que você está nessa busca intensa, constante, no soar da última trombeta você vai. Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Fique com Deus.